Hoje, em processo penal, nós vamos falar sobre procedimentos. É o ponto 5.12 do edital. E aí, vai ser uma visão rápida, como todos os outros vídeos. O procedimento ainda mais, porque procedimento, sim, você gastaria um semestre de uma faculdade para entender procedimento. Não vai ser em 15 minutos que você vai aprender. Mas é bom ter essa noção do que é procedimento, como que isso se divide no código, nas leis extravagantes, e aí você vai conseguir guiar o seu estudo a partir disso. Então, vamos falar um pouquinho de procedimentos comuns e especiais. O que é procedimento? O procedimento é o rito do processo. Essa sequência de atos organizados de forma cronológica e legal, né, por lei, é que fazem com que haja uma sequência lógica no processo. A sequência de atos que devem ser praticados em juízo durante o tramitar da ação dá-se o nome de procedimento. Em face do princípio constitucional do devido processo legal, esses ritos processuais devem ser previstos em lei, de modo que as partes previamente saibam a forma como os atos se sucederão, sem que sejam surpreendidas. O procedimento ele pode ser comum e especial. O comum é assim chamado porque é uma sequência de atos padrão adotada pelo Código de Processo Penal. Você sabe que o seu procedimento é comum de maneira residual. Se ele não for especial e você vai saber quais são os especiais, aí o procedimento vai ser comum. Né? Vale para vários crimes, a maioria deles, a grande maioria deles é procedimento comum. E o procedimento comum, ele se divide em ordinário, sumário e sumaríssimo. Essa questão do procedimento, você vai encontrar no CPP a partir do artigo 394, que aí você vai saber sobre todo o procedimento comum, principalmente o ordinário. E aí você começa a saber sobre os procedimentos especiais a partir do artigo 513. Sempre com a ressalva de que os procedimentos especiais também estão previstos na legislação extravagante. Ok? Mas o procedimento comum, que é dividido em ordinário, sumário e sumaríssimo, ele encontra previsão no artigo 394, parágrafo 1º. E como é que você sabe quando vai ser ordinário, sumário ou sumaríssimo? Vai depender da pena máxima combinada àquele crime. No ordinário, para apurar os crimes que tenham pena máxima em abstrato igual ou superior a 4 anos. É a maioria dos crimes, inclusive. E para os quais não haja previsão de rito especial. Óbvio, como eu disse, o procedimento comum, ele possui um critério residual. Se não for especial, vai ser comum. Então, exemplos aí de procedimento comum ordinário, nos crimes de furto, roubo, extorsão, estelionato, estupro, tortura, falsificação de documento público, corrupção e etc. Ok? No sumário, é para os delitos que tenham pena máxima superior a 2 anos e inferior a 4, e para os quais não haja previsão de procedimento especial. Beleza? Exemplos: homicídio culposo, tentativa de furto ou apropriação indébita, embriaguez ao volante, associação criminosa em sua modalidade simples, artigo 288. Havendo concurso de crimes, você soma as penas máximas para olhar o procedimento. Geralmente, vai dar o ordinário. E tem o sumaríssimo para aquelas infrações de menor potencial ofensivo. São aqueles crimes que possuem pena máxima que não exceda 2 anos. Então, de até 2 anos.
E aí temos aí os crimes contra a honra em sua modalidade simples, calúnia, difamação e injúria, rito sumaríssimo, regulado não pelo Código de Processo Penal, mas pela Lei 9.099, dos juizados especiais. E aí você vai saber sobre todo o procedimento sumaríssimo ali a partir do artigo 60, 61 da 9.099, porque ela combina procedimento civil e criminal, e o criminal começa aí em meados do artigo 60. A previsão dos juizados especiais criminais está no artigo 98.1 da Constituição. Os procedimentos especiais, por sua vez, eles são taxativamente previstos. E temos como exemplo a Lei de Drogas, a Maria da Penha, a Lei de Falências, Estatuto do Idoso. Dentro do CPP, a gente tem procedimento do júri, aquele bifásico. Ele é especial, por quê? Porque ele não segue o procedimento padrão que o Código colocou. Crime doloso contra a vida vai seguir essa receita, vai seguir essa sequência de atos, e como tal é especial. Crimes contra a honra, está dentro do CPP, um rito especial para ele. Crimes cometidos por funcionário público no desempenho das suas funções, crimes contra a propriedade industrial. Então, esses são os procedimentos especiais. São aqueles delitos, aquelas ocasiões, aquelas circunstâncias em que o legislador fala, olha, neste caso, neste crime, nesta situação, nesta circunstância, a sequência de atos não será padrão. Será assim, assim, assado. O CPP fala passo a passo do ordinário e do sumário. Procedimento comum, portanto. E aí deve-se até a leitura dos artigos 394 até o 405, para saber do ordinário. No sumário, lê do 531 até o 538, porque o 539 e o 540 foram revogados. O sumário segue a lógica do ordinário, de oferecimento da denúncia ou queixa, resposta à acusação, audiência de instrução e julgamento. Eu tô pulando algumas sequências de ato. A gente pode fazer até bem en passant. Mas a diferença do sumário é que os prazos eles são menores. Justamente por ser mais célere, né? Sumário. Então, vamos lá. Oferecem a denúncia ou a queixa. O juiz vai analisar se a denúncia vai ser recebida ou rejeitada. Se o juiz não a rejeitar, ele vai receber e ordenar a citação para responder no caso do ordinário no prazo de 10 dias. Na resposta à acusação, o acusado se defende do que foi alegado. Depois dessa resposta à acusação, o juiz verificará a possibilidade de absolvição sumária. Não tendo essa possibilidade, vai designar dia e hora para audiência. E aí, na audiência, né, haverá a tomada de declarações do ofendido, inquirição das testemunhas, arroladas pela acusação e pela defesa, esclarecimentos de peritos, acariações, reconhecimento de pessoas e coisas, interrogatório. Fecha a audiência se não tiver nenhuma diligência a ser arguida pelas partes. As partes oferecem as alegações finais ou os memoriais e aí é o proferimento da sentença. Esse é o procedimento comum ordinário. O sumário segue uma lógica parecida, com supressão aí dos prazos e do número de testemunhas. É um procedimento um pouco mais simplificado. O sumaríssimo mais simplificado ainda, com todos os institutos despenalizadores, etc. Nos procedimentos especiais, alguns guardam a nuance de antes do juiz
receber ou rejeitar a denúncia, ele ouve o réu, ele ouve aí o acusado. Nos crimes contra a honra, tem aí a tentativa de conciliação. Então, os especiais guardam minúcias próprias que só com a leitura do procedimento em si você terá uma noção maior do porquê ele é especial, o que o diferencia do comum. E aí variará de caso a caso. Então, lembrar que o procedimento é essa sequência de atos. Eles se dividem em comum e especial. O comum se divide em ordinário, sumário e sumaríssimo, o qual é regulado pela pena máxima. E os especiais, cada um tem suas nuances. Tem procedimento especial dentro do CPP e em legislações extravagantes. Essa é uma visão bem geral do tema.